Damn Reincarnation, capítulo 4, Os Lionheart 2. Quem era Gerhard mesmo? É aquele cara, aquele que mora em um canto da província de Gidol. E onde fica exatamente a província de Gidol? É na parte mais ocidental do Império. Ah, pra que isso? Não é como se tivéssemos que ir para uma área tão rural. Duas crianças riram zombeteiramente enquanto fofocavam sobre o recém-chegado. Esses dois eram Cian e Ciel, gêmeos nascidos da segunda esposa da casa principal. Embora sua mãe fosse a segunda esposa, não era segredo que o patriarca a favorecia a primeira esposa oficial. Tais circunstâncias tornaram essas duas crianças de 13 anos orgulhosas o suficiente para erguer o nariz tão alto que apontavam diretamente para o céu. O nome daquele maldito é... Cian parou. Ouvi dizer que é Eugene e que ele tem a mesma idade que nós, disse Ciel. E daí? Não é como se fôssemos amigos só porque nossas idades são semelhantes, Cian declarou arrogantemente enquanto ria. Olhando para o anexo ao longe, continuou falando. Ouvi dizer que esta é sua primeira vez na capital. Gordon me disse mais cedo que não conseguia tirar os olhos da janela o tempo todo em que estava na carruagem. Bem, é compreensível. Ele vem de um lugar nenhum como a província de Gidol, afinal. Aquele lugar tem algo para ver além de florestas e campos? Cian perguntou à sua irmã. Como eu deveria saber, nunca estive lá antes, mas provavelmente é isso mesmo, já que está aqui. Você soube se ele teve enjoo por causa do portal? Ciel perguntou em troca. Ouvi dizer que ele estava todo zonzo. Então parece que ele não acabou vomitando. Ah, que decepcionante. Se ele acabasse vomitando, estava pensando em fazê-lo limpar a carruagem, disse Ciel com um sorriso malicioso. Com esta resposta brincalhona de sua irmã, que era mais nova que ele por alguns segundos, Cian estalou a língua e balançou o dedo para ela. Idiota! Se você quer mandar ele limpar a carruagem, ele não precisa ter vomitado. O que você está dizendo? Perguntou Ciel. Já que esse moleque veio do campo, então seu corpo deve cheirar a cocô de vaca. Na minha opinião, ele provavelmente levantou mais arados em toda a sua vida do que espadas de madeira, disse Cian com desdém. Ah! Ciel exclamou em iluminação. Já que ele andou na carruagem por alguns dias, o cheiro de cocô de vaca impregnado em seu corpo deve ter passado para a carruagem também, Cian elaborou. Que desagradável, disse Ciel, seu rosto se contorcendo em uma expressão de nojo quando ela mostrou a língua. No entanto, seu desgosto estava isolado em sua expressão, pois seus olhos estavam cheios de brincadeiras travessas. A carruagem em que ele andava é propriedade da nossa família. Não importa qual seja o nosso relacionamento. Se a carruagem foi suja por causa dele, então ele deve ser responsabilizado, certo? Cian perguntou. Sim, isso mesmo, Ciel concordou. Acabei de ouvir que assim que aquele pirralho chegou ao anexo, ele foi direto para a academia e começou a balançar uma espada de madeira, disse Cian. Que exibicionista! Ciel caiu na gargalhada. Os gêmeos que nasceram no mesmo dia sempre se deram bem. Bem, é a primeira vez dele na capital, e ele também chegou à propriedade principal. Provavelmente é por isso que está fingindo tanto, Cian zombou. Colocando um pretexto? Apenas diga como é, irmão. Ele está tentando se exibir. Ciel continuou rindo enquanto dava um tapa no braço de seu irmão em diversão. No entanto, em contraste, Cian colocou um olhar severo e endireitou as costas. Falando desse nosso parente estúpido, parece que ele deve ter vindo para a cerimônia de continuação da linhagem, com grandes expectativas de si mesmo. Parece que ele não foi devidamente educado por seu pai. Sim, Ciel concordou com seu irmão. Primeiro, ele estraga a carruagem deixando seu cheiro em todos os lugares, e agora está tentando se mostrar para os adultos fingindo estar treinando. Que atrevimento dele, disse Cian. Parece que ele precisa ser punido, disse Ciel. Ei, agora, a punição está indo longe demais. Por que não o lembramos das coisas que ele deve e não deve fazer? É para o bem dele. Afinal, não queremos que ele seja repreendido pelos adultos mais tarde. Você é muito legal, irmão. Ciel deu sua total concordância com um sorriso, apesar de saber as verdadeiras intenções de seu irmão. Esses jovens gêmeos aprenderam há muito tempo que brincadeiras sorrateiras como essa eram muito mais divertidas do que bullying direto. Vamos lá, Cian liderou o caminho com um grito forte. Ciel pulou atrás dele antes de virar a cabeça quando sentiu um olhar observando-a de longe. Os gêmeos praticavam mana desde a infância, e podiam sentir até coisas intangíveis como olhares. Dentro da majestosa e esplêndida mansão, um jovem estava em uma janela no terceiro andar. Depois de trocar olhares com Ciel, ele se inclinou para trás e fechou as cortinas.
Ciel sorriu timidamente com essa visão e mostrou a língua. Até a cerimônia de continuação da linhagem, os filhos de linhas colaterais não tinham permissão para empunhar armas afiadas. Enquanto Eugene não tinha absolutamente nenhum respeito por uma tradição tão ridícula, seu pai Gerhard nunca ousaria ignorar uma tradição da família Lionheart. Havia muitos olhos em sua mansão para manter isso em segredo da família principal. Está muito leve. A testa de Eugene franziu quando ele olhou para uma espada de madeira. Ele empunhava uma espada de madeira com núcleo de ferro desde os 7 anos, e aos 12 anos, começou a praticar seus golpes com uma barra de ferro que mal lembrava uma espada de madeira. Podia ser coberto com uma fina camada de madeira, mas a espada de madeira, que Eugene empunhava há mais de um ano, era pesada o suficiente para esmagar ossos com um golpe casual. No entanto, não era uma arma afiada, então tudo bem. Mesmo que uma quantidade maior de ferro tivesse sido adicionada para aumentar o peso e tivesse crescido a um tamanho que poucos conseguiam levantar, ainda era apenas uma espada de madeira. Para controlar perfeitamente seu corpo, Eugene vinha treinando todos os dias, não perdendo nenhum dia deitado. Já que ele recebeu uma segunda chance através da reencarnação, ele teve que aproveitar ao máximo sua nova vida. Mas, curiosamente, não era essa sua razão para trabalhar tão duro. Eugene tinha sido assim desde o início. Mesmo quando estava viajando com Vermouth e seus outros companheiros, ele nunca perdia a chance de treinar, a menos que fosse inevitável. Apesar disso, aquele filho da puta ainda teve a coragem de dizer que eu não estava trabalhando duro o suficiente. Vermouth, aquele filho da puta. Eugene rangeu os dentes ao se lembrar do olhar sombrio daquele cara. Eugene tinha percebido que ele estava empurrando seu corpo com muito mais força do que em sua vida anterior. Cada vez que ele se esforçava fisicamente, parecia que seu corpo estava rompendo seus limites anteriormente imaginados. Ele ainda não tinha certeza se o corpo com o qual ele nasceu como descendente de Vermouth era superior ao do próprio Vermouth. No entanto, ficou claro que este corpo era muito superior ao de Hamel, o tolo. Então, como um garoto de 13 anos com um corpo que ainda não estava totalmente crescido, realmente fazia sentido que ele fosse capaz de empunhar um pedaço de ferro tão pesado. Vocês não têm espadas de madeira mais pesadas que isso? Seria bom se fossem um pouco maiores também, perguntou Eugene. Parecia que ele já tinha balançado centenas de vezes, mas ele mal estava suando. Eugene franziu a testa e virou a cabeça para Nina. Além disso, eu disse para você ficar na sombra ali. Por que está parada aqui na luz do sol? E eu estou bem, respondeu Nina. Como se você pudesse ficar bem quando está suando assim. Pare de ser tão teimoa e vá sentar na sombra. Não, espere. Antes disso, vocês têm outras espadas de madeira? Mesmo quando Nina estava suando profusamente, ela tinha um olhar perplexo em seu rosto. A pessoa à sua frente era uma criança de 13 anos de uma linha colateral. Ainda assim, como um servo júnior da família principal, ele não era alguém que ela pudesse desconsiderar. Embora pudesse ser apenas temporária, ela havia sido designada como sua assistente pessoal. Então era impossível para ela descansar na sombra, enquanto seu mestre estava treinando. As espadas de madeira estão... O depósito do ginásio deveria ter todas disponíveis. Quaisquer outras espadas de madeira provavelmente estariam no ginásio principal. Pode pegar algumas lá? Isso é... Eu temo não poder. Se quiser eu posso ir e perguntar, mas... Se for esse o caso, então está tudo bem, não precisa ir. Eugene balançou a cabeça sem qualquer relutância. Ele tinha ouvido dela mais cedo que Nina tinha apenas 16 anos. Ela tinha acabado de obter suas qualificações de aprendizado. Então ele não queria dificultar as coisas para ela fazendo exigências irracionais. Isso é muito leve. Eugene reprimiu um sorriso ao largar a espada de madeira. Por que lhe designaram uma empregada recém-saída de seu aprendizado? Não era óbvio? Se ele descontasse suas frustrações nela quando o atendente desajeitado cometesse um erro ou causasse desrespeito, ele estaria se preparando para ser punido. Não sei de quem foi a ideia, mas com certeza eles são asquerosos. Se ele continuasse balançando esta espada de madeira, ele nem seria capaz de se aquecer. Balançando os braços casualmente, Eugene foi até a despensa. Isso fez com que Nina tentasse imediatamente alcançá-lo. Mestre Eugene, se precisar de alguma coisa, por favor, me fale. Se fosse qualquer outra coisa, então talvez, mas se vou usá-lo para treinar, preciso escolher eu mesmo. Qual seria o sentido se eu lhe dissesse para buscar algo, mas não combinasse comigo? Eu deveria apenas desperdiçar nosso tempo mandando você repetidamente, até que consiga algo que eu possa usar?
Em vez disso, se eu mesmo for buscá-lo, tudo terminará em um piscar de olhos. O armazém mostrou que não via uso regular há algum tempo porque tudo estava coberto de poeira. Nina sentiu um suor frio nas costas quando viu a poeira subindo ao vento. Na verdade, ela queria limpar este lugar há alguns dias, mas a empregada encarregada do anexo a repreendeu, dizendo que não era necessário, então ficou assim. Minhas desculpas, disse Nina. Pelo quê? Eugene não prestou atenção a Nina, inclinando a cabeça em desculpas atrás dele. Ele vagou pela poeira até encontrar o que procurava: sacos de areia que podiam ser usados no corpo. Ele também encontrou algo útil em uma prateleira. Era um colete de cota de malha que não havia sido devidamente lubrificado e deixado coberto de poeira. Embora fosse muito maior que o torso de Eugene, ele gostou do peso que sentiu quando experimentou. Depois disso, Eugene puxou uma grande lança maior que sua altura. Há algo em que eu possa ajudá-lo? Nina perguntou. Tente pisar nisso. Eugene disse enquanto gesticulava para a lança que ele tinha acabado de puxar e colocar no chão. Seguindo sua ordem, Nina pisou na lança. Isso impediu que ela rolasse, permitindo que Eugene amarrasse sacos de areia na lança. Nina assistiu com um olhar oprimido em seus olhos. Eugene estava usando um colete grande de cota de malha vários tamanhos maiores e sacos de areia pendurados em cada braço. Mas além disso, ainda mais sacos de areia estavam sendo pendurados na lança. Não tem jeito. Apenas pela aparência, a lança sozinha tinha que ser o dobro do próprio peso de Eugene. No entanto, Eugene acenou para ela com uma expressão satisfeita. Pode se mover agora. Sim. Eugene dobrou os joelhos e ergueu a lança com as duas mãos. Embora tenha cerrado os dentes por um momento com o peso vertiginoso, a forma como seus músculos se retesaram e os ossos tremeram o encheu de alegria. Para trás. Não, ainda mais. Apenas continue até chegar à sombra, Eugene instruiu. Sim? Assustada, Nina deu um passo para trás. Depois de verificar se Nina não estava no caminho, Eugene girou a lança em um amplo arco. Uau! A lança era mais pesada do que ele, mas como ele colocou ainda mais peso em si mesmo, ele não foi arrastado por ela. Este foi o objetivo secundário de colocar o colete e pendurar sacos de areia em si mesmo. Enquanto dava passos pesados, Eugene continuou balançando a lança ferozmente. Cada vez que ele balançava, parecia que seus braços eram puxados para fora de suas órbitas, e sua cintura, que controlava a rotação, gritava de dor. Com essa visão, Nina cobriu a boca com um suspiro. Ela sentiu que este exercício poderia causar uma catástrofe além dos meios de recuperação para um corpo tão jovem. No entanto, mesmo parecendo que Eugene iria desmaiar a qualquer momento, ele permaneceu de pé. Sempre que seu corpo parecia que iria vacilar, ele balançava a lança ainda mais rápido. Então, Eugene se forçaria a interromper o aumento do impulso do balanço e imediatamente fazer a transição para um movimento de esfaqueamento. Pop! Ele sentiu os calos em ambas as mãos se separarem. Esta dor. Ele não pôde deixar de se sentir grato por não estar usando luvas. Caso contrário, ele não seria capaz de sentir essa dor. Eugene continuou a balançar a lança, rindo de pura alegria. Ele compensou suas mãos ensanguentadas escorregando no cabo da lança, segurando com força ainda maior. Seus olhos ficaram vermelhos e injetados, e ele estava respirando rapidamente por exercer muita força. Ei! Enquanto Nina olhava para esta cena com admiração, ela se assustou com uma voz vindo ao lado dela. O que aquele maldito está fazendo? Era Cian e Ciel. Os gêmeos malvados fizeram com que inúmeras empregadas encharcassem suas fronhas com lágrimas. Os dois estavam bem ao lado dela, e seus olhos estavam brilhando com curiosidade. Jovem mestre, senhorita, o que os traz aqui? Eu perguntei o que aquele maldito está fazendo. Cian disse com as sobrancelhas franzidas. Ele ficou descontente com o fato de que essa serva sem nome não respondeu imediatamente à sua pergunta. Sob as circunstâncias normais, ele a teria batido tão forte que ela nunca ousaria cometer esse erro novamente. Mas atualmente, ele estava muito mais curioso sobre o que o aldeão estava fazendo. Não está vendo? Ficou cego por acaso? Esta resposta não veio de Nina. Respirando fundo, Eugene parou e abaixou a lança no chão. Você sabe o que é isso? Eugene perguntou enquanto chutava a lança. O que esse maldito estava pensando? Cian não respondeu imediatamente, e em vez disso, estreitou os olhos. Mas Ciel, de pé ao lado dele, sorriu e respondeu. Seu idiota, é uma lança, claro. Você nem sabe disso? Isso mesmo, é uma lança, disse Eugene. E daí? Perguntou Ciel.
Já que sabe que é uma lança, não sabe o que é balançar uma lança? Disse Eugene. Eu sei. Então por que estava perguntando a ela o que eu estava fazendo? Não fui eu que perguntei isso. Foi meu irmão quem perguntou. Então por que você não tenta explicar para o seu irmão retardado? Diga a ele, esse maldito está balançando uma lança, disse Eugene. Os olhos de Ciel se arregalaram com esse insulto. Em contraste, os olhos de Cian ficaram ainda mais finos. Retardado, eu, vendo como você não sabia o que estava acontecendo quando estava olhando diretamente para ele, não parece tão inteligente. Irmão, aquele caipira está te chamando de idiota. Ciel riu e cutucou Cian de lado. Em vez de ficar furiosa como seu irmão, ela instintivamente sabia que poderia tornar a situação mais interessante, despertando a raiva de seu irmão dessa maneira. Essa provocação fraca de seu irmão mais novo por alguns segundos foi suficiente para fazer Cian gritar. Como ousa?